impasse ou até mesmo uma derrota na linha de frente, colapso econômico, redução do orçamento das províncias e centralização de recursos em Moscou, protestos e tentativas de maior autonomia para regiões. Esses são apenas o começo de um modelo hipotético de causa e efeito que pode levar ao terceiro grande colapso do maior país do mundo. E alguns desses desenvolvimentos já estão ocorrendo. Como esse cenário pode se desenrolar? Quais regiões poderiam buscar a secessão primeiro? No segundo episódio de nossa série sobre a possível desintegração da Rússia, analisaremos o curso de eventos em tal cenário. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. No episódio anterior, falamos sobre os motivos pelos quais o próximo colapso de um Estado centrado em Moscou não é apenas uma teoria. Para uma melhor compreensão deste vídeo, convidamos você a conferir o primeiro episódio. 1917, com o colapso da Rússia czarista, e 1991, com o colapso da União Soviética, mostram que o projeto imperialista secular de Moscou tem ciclos regulares, culminando na agonia e morte de um sistema estruturalmente ineficiente. A guerra na Ucrânia é o catalisador de todo um espectro de problemas macroeconômicos, sociais e geográficos, além daqueles ligados ao aparato de poder. Tudo isso consome o colosso centralizado em Moscou. A análise da guerra na Ucrânia permanece subjetiva. A teoria da vitória varia para cada analista. Os ucranianos sofreram enormes perdas humanas e econômicas, mas, ao contrário das expectativas, defenderam sua soberania, venceram os russos em Kiev e fizeram uma reconquista espetacular de territórios perdidos, como Kharkiv e Kherson. Há também uma série de fatores difíceis de medir, como a reaproximação de Kiev com o Ocidente, ou, ainda mais importante, o maior processo de construção do Estado na história do país e a reconciliação de uma nação historicamente dividida. Este é talvez o momento mais importante da história ucraniana, superando até mesmo as revoltas cossacas do século XVII. Por outro lado, no caso de Moscou, o balanço de lucros e perdas é catastrófico. O seu poderio militar foi drasticamente reduzido. Devido às despesas de guerra e às sanções draconianas, a economia está entrando em uma crise profunda. Geopoliticamente, é um grande desastre. Moscou começou 2022 em uma posição de poder extremamente forte. Um ano depois, perdeu a Ucrânia para sempre. No norte, com a adesão de Finlândia e Suécia, a OTAN está a uma distância de um tiro de artilharia de São Petersburgo e isolou a Rússia do Mar Báltico por meio do controle total do Golfo da Finlândia. Os países da Ásia Central estão fugindo do status de colônia de Moscou, enquanto os europeus, clientes mais importantes das exportações de combustíveis fósseis, foram perdidos em um futuro próximo. Enquanto isso, a elite imperialista de Moscou está se tornando vassala da China. A Rússia, antes uma superpotência que aspirava a se juntar ao duopólio sino-americano, agora caiu para a posição de mera parceira júnior da China. A política externa é frequentemente uma função da política interna, mas a recíproca é verdadeira. Acordos ruins na arena internacional são um dos imperativos mais fortes para a instabilidade e até mesmo o colapso de estados, especialmente aqueles sobrecarregados por múltiplas barreiras sociais, culturais e geográficas. Foi esse o prego final no caixão da Rússia czarista em 1917 e da Rússia soviética em 91. A Rússia de Putin está repetindo esse ciclo. Então, a grosso modo, como seria o processo de desintegração da Federação Russa? Neste exato momento, a frase "a derrota da Rússia na Ucrânia" é uma declaração controversa, mas impasse indefinido não é. Porém, ambas resultam em um armagedom econômico para as finanças do Kremlin. Em 2023, Moscou teve um déficit público enorme. As sanções e suas sucessivas iterações estão multiplicando os problemas, que se agravam constantemente.
As quedas de receitas sobre as vendas de matérias-primas chegam a 50% ano a ano. O preço do petróleo bruto Ural russo está se aproximando de $45, o menor em 2 anos e quase $30 a menos que o óleo tipo Brent. A esse preço, a produção na maioria dos campos russos está se tornando não rentável. A venda de hidrocarbonetos para a China e a Índia ajuda parcialmente a situação, com Pequim e Delhi se aproveitando da situação e comprando com grandes descontos. Ao mesmo tempo, há um colapso nas importações e um êxodo de muitas empresas. Embora a falta de cheeseburgers ou novos carros Mercedes seja um problema menor, a falta de equipamentos especializados para a indústria, incluindo máquinas e semicondutores, que a Rússia não produz e importava inteiramente do Ocidente, é um desafio enorme. O declínio da produção militar já é uma realidade, com sistemas óticos para tanques ou circuitos integrados para mísseis ficando escassos ou indisponíveis. Sim, os componentes chineses podem substituir uma parte, mas eles demoram muito para se integrar e são inferiores aos ocidentais. E terceiro, os chineses podem simplesmente não querer vendê-los aos russos, por medo de sanções ocidentais e perda de mercados muito mais importantes do que o russo. A produção militar é um problema urgente, mas um problema ainda maior é a deterioração da integração nacional, resultado do isolamento de Moscou. No maior país do mundo, extremamente centralizado e com 11 fusos horários, uma boa conectividade é fundamental para manter a coesão interna. Mas o volume de tráfego aéreo de carga caiu quase 60% em 2022. E isso é resultado de menores volumes de transporte, mas também há problemas técnicos. As aeronaves Sukhoi Superjet 100 estão perto de serem retirados de serviço devido à escassez de velas de ignição produzidas na França. A falta de peças sobressalentes levará à diminuição do tráfego aéreo. Também foi registrado declínio no tráfego ferroviário russo. Esses eventos estão acontecendo agora. Esses processos levam ao aumento da pobreza, a desigualdades socioeconômicas, ao declínio dos subsídios financeiros federais, à deterioração da infraestrutura local e da conectividade estatal. Também leva a desastres ambientais, à falência dos serviços de saúde, à corrupção desenfreada, à inflação e à crescente alienação política da população. A desproporção de minorias nacionais entre as vítimas da guerra na Ucrânia também não deve ser esquecida. A escala dos problemas e sua acumulação dependem da região e da classe social em questão, mas o processo está afetando mais severamente os habitantes mais pobres das províncias da Rússia. No entanto, a culpa por esse estado de coisas muitas vezes não recai sobre o Kremlin, ou pelo menos não ainda. O papel do bode expiatório é desempenhado por barões locais, governadores ou administradores nomeados por Moscou. Eles são completamente corruptos, dirigindo Bentley luxuosos e roubam o dinheiro enviado de Moscou. Pelo menos, esta é a imagem popular entre os moradores locais russos. Enquanto Moscou sinalizar que está no controle da situação e o barão local tiver recursos para manter a relativa calma na província e a situação de sua conta bancária não diminuir drasticamente, o sistema funciona. Mas quando o sentimento público se degrada e os primeiros protestos em grande escala surgem, a situação para os barões pode se tornar desconfortável. Por um lado, eles serão atacados, na maioria das vezes verbalmente, embora talvez também fisicamente, pela população local, que exigirá que cumpram seus deveres locais e lealdades regionais. Por outro lado, eles serão pressionados pelo Kremlin, que espera repasses regulares e a repressão aos distúrbios. Nesse cenário, particularmente em regiões ricas em recursos e industriais, pode haver uma tentação muito forte para os barões cortarem seus laços com Moscou e se juntarem ao povo. Esta não seria a primeira vez. Em 2020, protestos em massa irromperam em Khabarovsk, após a prisão pelas autoridades centrais de Sergei Furgal, o governador local. Furgal era membro do partido da oposição, mas, acima de tudo,
era respeitado pelos moradores locais e se preocupava com a região que governava. Motivo suficiente para ser uma ameaça ao Kremlin, principalmente devido à distância de Moscou. Como sua popularidade era uma ameaça, ele acabou sendo condenado a 22 anos por assassinatos cometidos 15 anos antes. Os protestos acabaram diminuindo porque o controle central de Moscou ainda era forte. Também pode acontecer de o barão local, temendo o mesmo destino, se mostrar leal ao czar. Então, inevitavelmente, haverá novos pretendentes ao trono local que clamarão por maior autonomia econômica e pela derrubada do barão, e o poder é mantido apenas por aquele com apoio popular. Depois, há o fator humano. Presidente, primeiro-ministro, outros ministros. De repente, haverá muitas novas vagas nas estruturas de poder de novos estados hipotéticos. A narrativa mudará 180 graus. Moscou será cada vez mais vista como uma metrópole colonial exploradora. Enquanto o regime tiver recursos para suprimir ou administrar crises dentro do império, a situação permanecerá calma. No entanto, tudo pode mudar em um piscar de olhos, quando o sistema é testado e se mostra ineficiente. Nas 22 repúblicas não russas, como Basquiria e Tartastão, as questões étnicas que Moscou tenta há anos abafar e substituir pela cultura e língua russa virão à tona. Embora a divisão étnica exacerbe as divisões, o motivo mais significativo é uma quebra no eixo Kremlin-Barão-Povo, pois é no arranjo vertical de poder que repousa todo o modelo russo de controle. A estrutura de poder na atual Federação Russa é muito mais frágil do que na União Soviética. Um grupo restrito de indivíduos substituiu o Partido Comunista, e tudo depende do líder, do qual existe um mecanismo de sucessão indefinido, ou melhor, ausente. No entanto, no caso do surgimento dos primeiros movimentos que exigem maior autonomia ou mesmo secessão, o aparato estatal atual, para manter o poder, terá que tomar contramedidas. Existem essencialmente duas opções. O modelo checheno, ou pacificação violenta, é o mais natural. Moscou reprime os protestos, o líder rebelde é preso e a região serve de aviso para as demais. O Kremlin também tentará transformar os locais em bodes expiatórios étnicos, retratando-os como separatistas violentos e uma ameaça existencial à Rússia e seus cidadãos. Táticas clássicas de dividir para conquistar. O problema é que Moscou, travando uma grande guerra na Ucrânia, pode não ter recursos para punir de forma decisiva a província rebelde. O Kremlin conduziu uma operação desse tipo na Chechênia por anos, sem estar envolvido em uma guerra no exterior. Além disso, promover o ódio étnico e religioso destruiria ainda mais a coesão nacional e convenceria grande parte da população muçulmana de que a Rússia está se tornando sua ameaça existencial. Uma intervenção militar fracassada desse tipo deslegitimaria completamente o governo central aos olhos das províncias. Vendo a falta de controle, uma onda de movimentos autônomos e secessionistas se espalharia e se tornaria impossível de controlar militarmente em tantos lugares ao mesmo tempo. Temendo tal cenário, o Kremlin pode optar por uma ação mais suave. Para preservar a coesão interna e não arriscar recursos de seu aparato repressivo, eles atendem às aspirações locais, uma maior autonomia ou secessão total, principalmente se for uma província de importância marginal. Embora esta seja a opção mais segura, seus efeitos podem ser os mesmos. Outros senhores da guerra locais, vendo a gentileza do Kremlin, podem se assanhar e exigir maior autonomia ou independência. E Moscou enfrenta novamente o mesmo problema existencial. Além disso, isso seria notado pelas elites da capital. Uma facção ultranacionalista e imperialista poderia surgir e exigir uma repressão linha dura contra os traidores nacionais. Aliás, o crescente descontentamento desta elite é o resultado natural da situação atual. À medida que o bolo econômico encolhe, a pirâmide do paternalismo que favorece certos grupos de interesse se tornará cada vez mais instável.
O conflito dentro da elite pode se materializar a partir da redução dos recursos, e alguns indivíduos usarão a agitação social contra seus rivais. Some-se a isso o exército, que continua sendo o recurso mais importante. Quem tiver os homens armados governará. Quando este vídeo foi escrito em 2023, o Kremlin não controlava todo o seu poderio militar, e Evgeny Prigozhin, dono do grupo Wagner, e Ramzan Kadyrov, com seu exército checheno, não estavam sujeitos ao controle do Kremlin. Por isso, Putin fez o que fez para conter essas ameaças. Assim, ambos os cenários de resposta às fraturas nacionais levam aos mesmos resultados. Resumindo, as elites regionais concluirão que os custos de manter a lealdade a Moscou superam seus benefícios e optarão por uma maior soberania regional. Uma vez que não confiem mais no Kremlin para fornecer legitimidade e recursos, eles promoverão sua própria base de poder como os líderes autênticos das repúblicas ou regiões. A ruptura inicial do Estado pode ser limitada. Em meio a dificuldades econômicas e caos político, uma ou mais entidades federais podem eventualmente surgir. Como seriam as novas fronteiras? A secessão de quais regiões é mais provável? Historicamente, existem muitos candidatos. Segundo Janusz Bugajiski, as nações que podem exigir reivindicações históricas de antes do Império Russo estão tártaros, basquires, carelianos, udmurtes, moksha, Érzia, Mari, circassianos, balcares, chechenos, ingushes, kalminsk, racassianos, Altai, buriates, tuvanos e sarras. Vários povos podem reivindicar o direito à autodeterminação, de acordo com a Carta da ONU e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos de 2017. Eles farão valer os direitos aos seus territórios e recursos tradicionais e a autodeterminação administrativa. A verdade é que revoltas nacionais não são novidade na Rússia. Ambas as rupturas anteriores foram seguidas por aspirações de independência. Os bem-sucedidos são hoje estados independentes, enquanto outros acabaram fracassando. Em 1918, eclodiram revoltas simultâneas na Chechênia, Ossétia e Ingushétia. Ao mesmo tempo, a República Basquir, a qual os tártaros também queriam se juntar, declarou independência. Ainda em novembro de 17, a República do Mar Negro foi proclamada, com sua capital em Novorossiysk. Seguiu-se a independência de Stavropol, Kubã e Crimeia como República Taurida. O governo provisório siberiano foi estabelecido em Tomsk. Embora as questões étnicas desempenhem um papel importante, elas não seriam um motivo crucial para uma divisão. Justificativas mais fortes são questões econômicas e sociais, o que significa que a secessão poderia ser buscada por praticamente qualquer região que se sinta explorada pelo Kremlin, incluindo uma com maioria étnica russa. E isso também não seria novidade. A República dos Urais foi estabelecida em 1993. Falaremos em breve. No caso de um enfraquecimento do controle do Kremlin, a geografia desempenharia o seu papel. A distância e o nível de exploração colonial tornam os candidatos mais prováveis à secessão as regiões mais distantes, Sibéria e Extremo Oriente, possíveis República da Sibéria e República do Extremo Oriente, cujos territórios incluiriam vários oblastes. Que fique claro, traçar fronteiras imaginárias é mais um jogo e exercício intelectual do que uma previsão real. Existem muitas variáveis para poder prever isso com algum grau de certeza. Por uma questão de simplicidade, vamos supor que, seguindo o exemplo da África pós-colonial, os novos estados pós-Rússia também manteriam as fronteiras traçadas pelos colonizadores. Vamos começar com a peça mais importante de todo o quebra-cabeça, a Sibéria. Durante as guerras civis pós-czaristas, os siberianos, que reivindicavam uma identidade separada e procuravam imitar a Guerra da Independência Americana contra o domínio russo, formaram um governo provisório da Sibéria em janeiro de 1918. E isso foi desmontado pelos bolcheviques. Hoje, um número significativo de russos étnicos
pode apoiar a soberania ou secessão de regiões com as quais ele tem muito mais em comum do que com Moscou, apesar da língua comum. A nova República da Sibéria poderia incluir Krasnoyarsk Krai, Sakha, Magadan, Chukotka e Kamchatka. Os 7 milhões de quilômetros quadrados de território equivaleria à Austrália. O país, devido à sua baixa densidade populacional, teria modestos 4 milhões de habitantes, enquanto a economia de 55 bilhões de dólares seria superior ao de Uganda e menor que o da Lituânia. As capitais seriam Krasnoyarsk ou Yakutsk. O baixo nível econômico dos novos entrantes é resultado natural da baixa densidade populacional e também de anos de transferências de capital e pessoas para Moscou e da ineficiência geral do sistema russo em utilizar o potencial dessas áreas ricas em recursos naturais. O Extremo Oriente é uma das províncias mais rebeldes hoje, com um forte movimento de autonomia. A prisão em 2020 do já mencionado Furgal causou grandes protestos. A República do Extremo Oriente incluiria potencialmente os seguintes oblastes: Primorsk, Sakhalin, Khabarovsk, Judeu, Amur, Zabiakivsk, Buriatia, Irkutsk, Tuva, Altai e Khakassia. O país teria uma população de cerca de 10 milhões e começaria com uma economia de 90 bilhões de dólares, um pouco mais que a Bulgária e menor que a Eslováquia. E isso também mostra como o potencial dessa área é drenado, que com uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados seria o 7º maior país do mundo, ultrapassando a Índia e outros. As cidades candidatas para capitais são Vladivostok, Khabarovsk ou Irkutsk. Ambos os estados, Sibéria e Extremo Oriente, com o potencial de seu povo e de suas terras, têm a perspectiva de melhorar rapidamente suas economias, enquanto a boa conexão com o leste asiático com os portos do Pacífico aumentaria as chances de desenvolvimento. Tendências secessionistas também podem ser exibidas na região do Volga, ressurgindo o estado de Ide-Ural. Esta foi uma república independente proclamada em março de 1918, na capital do Tartaristão, Kazan, unindo os tártaros, basquires, chuvashs e outros povos na libertação do Império Russo. Abrangeu os atuais Tartaristão, Bascortostão e a região de Orenburg, com alguns ativistas exigindo até mesmo parte da costa do Cáspio. Após o colapso da União Soviética, tanto os tártaros quanto os basquires tentaram obter a independência por meios pacíficos, mas Moscou acabou por reprimi-los. Segundo Bugajinsky, a encarnação da União do Volga Central, promovida pelo movimento Ide-Ural Livre, incluiria as repúblicas do Tartaristão, Bascortostão, Chuvashia, Mariel, Udmurtia e Mordóvia. O novo estado de Ide-Ural poderia ser uma confederação. Cada república conduziria suas próprias políticas interna e externa. Alguns propõem que a República Komi, Permy Krai e Oblast de Orenburg estejam na confederação, para que o novo estado possa compartilhar uma fronteira com o Cazaquistão. O novo estado de Ide-Ural teria uma população de mais de 17 milhões, aproximadamente o tamanho do Cazaquistão, um PIB de mais de 100 bilhões de dólares, 50 maior que o Uzbequistão e metade do tamanho do Cazaquistão. A capital poderia ser em Kazan ou Ufa. Os tártaros e os basquires têm seus próprios movimentos de independência, e se houvesse uma revolta, certamente testemunharíamos seu renascimento. Alguns basquires já estão lutando ao lado da Ucrânia. Economicamente, o Estado também poderia ter motivos para autodeterminação, pois é a base industrial da Rússia. Na prática, seria a sexta república da Ásia Central e economicamente a mais forte depois do Cazaquistão. As iniciativas interrepublicanas também podem incluir o renascimento da independente República Montanhosa do Cáucaso Norte, que existiu entre 1918 e 1922. Esta república confederada incluía 7 estados constituintes: Daguestão, Chechênia, Ingushétia, Ossétia, Cherquécia, Abcásia e as estepes Nogai. O caldeirão do Cáucaso impede a formação de um estado unitário, mas uma confederação livre seria possível.
a população de 8 milhões seria o dobro da vizinha Geórgia, porém o PIB de ambos os países seriam praticamente o mesmo, 25 bilhões de dólares. As tendências separatistas mais fortes da Sibéria, do Extremo Oriente e da região do Volga dividiriam a atual Federação Russa ao meio, isolando as regiões além dos Montes Urais. Mas esta área também buscou a secessão de Moscou ao longo de sua história. A República dos Urais foi estabelecida com base em um referendo, realizado em 12 de abril de 1993, mas o projeto acabou anulado. As regiões a leste dos Urais poderiam se juntar aos blocos emergentes ou formar a nova República dos Urais. Isso poderia incluir as seguintes regiões: Yamalo-Nenets, Khanty-Mansiysk, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen, Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Kemerovo e Altai Krai. Esta poderia ser uma criação interessante, já que a República dos Urais começaria com a economia mais forte das entidades listadas até agora. Depois de Moscou e São Petersburgo, é a economia mais forte da Rússia. Seu PIB chegaria a quase 200 bilhões de dólares, próximo ao do Cazaquistão e ao da Grécia. Os 25 milhões de habitantes ultrapassariam a população do Cazaquistão. A capital poderia ser Novosibirsk ou Iekaterinburgo, ambas sendo as maiores cidades da Rússia depois de Moscou e São Petersburgo. Naturalmente, Kaliningrado estaria em questão. Os poloneses não concordariam com a sua incorporação à Alemanha, embora seja improvável que mesmo os alemães desejassem isso. Uma divisão entre a Polônia e a Lituânia também é questionável, devido a problemas étnicos importantes. A opção mais legítima é o desarmamento do Oblast e a criação de uma quarta República Báltica, que teria a perspectiva de ingressar na União Europeia. Um Kaliningrado europeu com um PIB de 7 bilhões de dólares e meio milhão de habitantes começaria economicamente do tamanho de Montenegro. Quanto mais perto de Moscou, menos prováveis se tornam as tendências separatistas. Tanto mais que o movimento nacionalista, cujo objetivo seria criar um estado monoétnico situado em torno de Moscou, faria o seu jogo. As regiões que permaneceriam leais a Moscou formaria a entidade economicamente mais forte após a desintegração, como foi o caso da Rússia após o colapso da União Soviética. Com um PIB de 1,2 trilhão de dólares, está no nível de Países Baixos, México ou Indonésia. A população da República de Moscou, mais de 70 milhões, é ligeiramente superior à população atual do Reino Unido ou da França. Assim, Moscou continuaria a ser um ator significativo no cenário internacional. Suas ambições imperiais, embora certamente ainda presentes, seriam inviáveis sem acesso à matéria-prima e à base industrial das regiões que se separaram. Mais uma vez, deve-se notar que traçar as fronteiras no mapa dessa forma é mais um jogo, porém, pode nos ajudar a ver algo além. As entidades separadas esgotariam o PIB da Federação Russa em apenas 25%, enquanto respondem por mais de 80% de seu território atual e 45% da população. Além disso, muitos residentes de Moscou e arredores são imigrantes dessas províncias. Essas desproporções mostram inquestionavelmente como a hipercentralização impede o desenvolvimento da província e drena seus recursos. No episódio final desta série, examinaremos os problemas que a desintegração do Colosso Russo geraria, o impacto na situação interna e as implicações geopolíticas na região e no mundo. Esperamos que você junte-se a nós. Até breve!